desmoronando a segunda ofensiva do juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. A continuar assim, o Moro não vai ter outra solução a não ser absolver o ex-presidente. As supostas provas, que são meros indícios que eles dizem ter contra o Lula, estão caindo uma a uma. Para entender o que está acontecendo, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Lula esteve em Curitiba dia 13 do mês passado, de setembro, sendo interrogado pela segunda vez pelo Sérgio Moro. Esse processo, a diferença do processo do Triplex, que tinha relação com suposta propina da empreiteira OAS ao Lula, esse processo é referente à propina que teria sido paga pela Odebrecht ao ex-presidente. E a Odebrecht, em troca da manutenção de Paulo Roberto Costa e Renato Duque como executivos na Petrobras, porque eles eram as pessoas que faziam as negociatas com as empreiteiras, em troca disso, o Lula teria recebido promessa, é isso mesmo, promessa de um terreno que fica ao lado do terreno onde fica o Instituto Lula. Então a Odebrecht prometeu, mas nunca cumpriu, nunca entregou o terreno, apesar de que, por essa lógica, o Lula teria mantido esses executivos no cargo, como se o presidente da República tivesse que interferir em questões internas do dia a dia da Petrobras. Essa era uma decisão que cabia ao presidente da Petrobras, nomeado pelo Lula. Vejam só o absurdo dessa acusação, porque o Lula está sendo responsabilizado pelos executivos que foram mantidos pela presidência da Petrobras no cargo. E estão dizendo que ele recebeu um terreno que não recebeu, ele recebeu a promessa de um terreno ao lado do terreno do Instituto Lula e recebeu a propriedade velada, escondida de um imóvel que fica ao lado de um imóvel que pertence efetivamente ao Lula em São Bernardo do Campo, que é onde ele mora há muito tempo, acho que desde 2000, desde 98, uma coisa assim. O apartamento custa R$504 mil e equivale, sei lá, a 2, 3 palestras que o Lula desse. É um valor irrisório, mas como se viu no depoimento que o ex-presidente deu a Moro no mês passado em Curitiba, a Lava Jato, o Ministério Público e o próprio Moro apostavam que o Lula não teria os recibos de aluguel desse imóvel ao lado do seu. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel, e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Ocorre que cerca de 10 dias depois do depoimento, o Lula entrega recibos que Moro e Ministério Público pediram cerca de 12 vezes durante o depoimento. Então, o que fica claro é que o Moro e o Ministério Público apostavam que o Lula não teria esses recibos. O Lula aparece com os recibos e causa um alvoroço na mídia e na Lava Jato, que logo começam a tentar desqualificar os recibos. Primeiro se pegaram na questão de 2 dos 26 recibos entregues que tinham datas constando no recibo que não existem no calendário.
Então esse erro está sendo apresentado como prova de que o imóvel, de que o recibo é falso. Também outra imperfeição dos recibos está na grafia da palavra Bernardo, do nome São Bernardo do Campo, que consta no recibo. Então 6 dos 26 recibos teriam essa grafia errada. E outra coisa que dizem dos recibos é que vão fazer perícia para ver se todos eles saíram do mesmo computador. Ora, se os recibos foram emitidos todos pela mesma pessoa, é muito compreensível que tenham saído todos do mesmo computador. Isso não provaria nada. E outro estratagema que está sendo usado foi o Glauco da Costa Marques dizer que os recibos foram assinados todos de uma vez durante uma internação que ele teve no Hospital Sírio-Libanês. Então, segundo o Glaucus, o advogado Roberto Teixeira, que é advogado do Lula, amigo pessoal do Lula, ele foi ao hospital e pediu ao Glaucus que assinasse os recibos todos de uma vez e em seguida teria ido o contador do Lula ao hospital levar todos os recibos para o Glauco da Costa Marques assinar todos de uma vez. Acontece que o Moro pede ao Hospital Sírio-Libanês os registros de visitas ao Glauco Costa Marques durante a sua internação, e os registros mostram que ele mentiu quanto ao Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira não esteve nesse hospital durante a internação do Glauco da Costa Marques. E, em segundo lugar, o contador, que seria do Lula, ele era também contador do Glaucus. Então não tem nada de anormal um contador levar para o homem que está hospitalizado o recibo. Olha, seu Glaucus, tem aqui um problema qualquer que o senhor tem que assinar, alguma coisa que precisa ser feita. Então a versão do Glaucus, ela está errada pela metade, ela é falsa pela metade. Ou seja, esteve o contador lá, mas ele também é contador do Glaucus, e o Roberto Teixeira nunca esteve lá. Então está desmoronando, estão caindo umas evidências, não provas, os indícios de que teria havido essas negociatas que a Lava Jato afirma que ocorreram. Isso, evidentemente, nada disso, em nenhum país sério, nenhum sistema judicial sério, isso seria suficiente para colocar alguém na cadeia pelo resto da vida. É muito pouco. Qualquer jurista, isso não é o Eduardo Guimarães que está dizendo, porque o Eduardo Guimarães não é jurista. Mas eu ouvi juristas importantes. Ou seja, o que está acontecendo é que o Moro não está conseguindo reunir evidências suficientes para condenar o Lula pela segunda vez. Ele corre riscos. E até porque eu acho que ele pode rever essa pretensão dele de condenar o Lula de novo, ele pode rever isso pelo seguinte: o apoio ao Moro e à Lava Jato está despencando, está caindo muito rapidamente na medida em que o apoio ao Lula dispara. Além do que, condenar uma pessoa sem provas, um juiz usar o sistema de justiça brasileiro para condenar alguém sem provas, isso é uma atitude criminosa, isso é um crime que ele vai cometer. Já o caso do Triplex, na minha opinião, a condenação que o Lula sofreu no caso do Triplex foi criminosa, porque ela é feita todinha com base em acusações de gente que precisa acusar o Lula para sair da cadeia. Então essas pessoas têm interesse, e essas pessoas não apresentaram prova alguma. E agora, nesse caso do apartamento contíguo ao do Lula, porque o terreno ao lado do Instituto Lula é muito fraco, nunca foi do Lula. O Moro e a Lava Jato, o Ministério Público, precisavam de algo de que Lula tivesse efetivamente desfrutado para ser caracterizado como propina, já que no caso do Triplex eles não apresentaram isso. E para esse fim surgiu a questão do apartamento, do aluguel do apartamento, que o Glauco Costa Marques muda a versão, criminosamente ele muda a versão,
Antes ele dizia que recebia os aluguéis, de repente, quando ele é confrontado com a hipótese de ficar o resto da vida na cadeia, ele muda a versão e diz que não recebeu. Mas surgem provas de que ele recebeu. Ele lá atrás, quando disse que não recebia aluguel do Lula, ele nunca disse a ninguém que tinha assinado recibos. Aí os recibos aparecem e ele começa a inventar coisas aí, a mídia começa a inventar moda, procurar pelo em ovo, e o Sérgio Moro, então, pede ao Lula os recibos originais, pede ao Lula primeiro que diga se os recibos são verdadeiros, e é lógico que o Lula já tinha feito até perícia nos recibos, diz que os recibos são verdadeiros, e aí ele pede a entrega dos recibos. E é muito estranho isso, porque o Lula mandou fazer perícia, isso foi anunciado na imprensa, que o Lula mandou fazer perícia para ver se a assinatura bate com a do Glaucus Costa Marques, para não ter o risco de entregar um documento falso à justiça, porque se ele fizesse isso, aí sim, ele seria preso imediatamente, porque isso é obstrução da justiça, entregar uma prova forjada. E o Moro insiste nisso, e de uma forma que já levanta suspeitas. Por isso, o presidente Lula acaba de anunciar, através da sua assessoria jurídica, que vai colocar um perito para presenciar a entrega dos recibos ao juiz Sérgio Moro, para que ele possa, esse perito e outras testemunhas, atestarem, olha, está aqui, nós estamos entregando os recibos, eles não estão rasurados, eles são íntegros. Por quê? Isso é muito triste para o nosso país, mas existe o risco de serem entregues esses recibos à justiça e sumirem e serem adulterados, porque a gente não sabe mais o que pode acontecer, porque as atitudes extremadas da justiça, vamos ver esse caso aí, que a justiça autoriza a invasão da casa do filho do Lula por uma denúncia anônima, e vai lá em busca de drogas e volta com laptops, com documentos. Ou seja, foi uma ação forjada pela polícia da cidade de Paulínia e pela justiça, por uma juíza que deu essa autorização para invadir a casa do filho de um ex-presidente da República, dizendo absurdamente que não sabia, numa cidade desse tamanhozinho, tem 100 mil habitantes em Paulínia, ninguém sabia, nem o delegado nem a justiça não sabia onde era a casa do filho de um ex-presidente da República, que cidades pequenas como essas, todo mundo sabe tudo da vida de todo mundo. Então a justiça brasileira está claramente sendo usada para perseguir o ex-presidente Lula. A ONU deve abrir processo contra o Brasil por isso. Isso é muito ruim para o país, porque isso vai afetar investimentos, vai afetar a confiança internacional no Brasil, que um sistema de justiça seja usado criminosamente para perseguir um homem inocente, ou pelo menos um homem da qual a culpa não foi provada. É tudo muito triste, infelizmente, mas é a situação de países ainda em processo civilizatório como o nosso. Nós temos que lutar. O Brasil é um país jovem, a democracia ainda está se consolidando aqui, e como em tantos outros países que se civilizaram adequadamente, nós vamos ter que derrotar o arbítrio, vamos ter que derrotar as oligarquias, as elites, para que o Brasil seja um dia um país de todos. Então eu quero me despedir de você, que teve paciência de me assistir até agora, e pedir para você que se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e curta o nosso vídeo, deixe o seu like, o seu joinha aí, que isso nos ajuda a continuar produzindo os vídeos para você. Muito obrigado e bom fim de semana para todos.